Hello, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com a dupla, Paulo e Paulo. Eu agendei no meu Google aqui, Paulos Entrevistas. Só que um é o vulgo Dolinho, que está ali sem foto, né? Paulo José, e o outro Paulo Gaspar, ambos egressos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal, campus Votuporanga. E hoje estão participando aqui do nosso projeto do canal Carinha de TI. E vamos falar um pouquinho sobre a trajetória deles no curso, dentro do nosso campus, o que eles estão fazendo hoje, quais dicas que eles podem dar aí para a galera. Vamos lá, Dolinho, começa você. Bom, estudei no FSP entre 2015 a 2017. Tenho atualmente 24 anos, trabalho na Matera como desenvolvedor e pesquisador. Durante essa trajetória do FSP, a maioria das coisas que eu aprendi lá em programação, sobre programação, eu usei. Linux também. Então, SQL com o Evandro, programação Java com a Luciene, as metodologias do Osbandro de engenharia de software, orientação a objeto, tudo eu usei. Até o instinto de pesquisar e aprender, eu usei. Como desenvolvedor, é muito importante ter esse sentido de pesquisa, de usar, reusar códigos bons e outras metodologias nesse sentido. Agora aí, Gaspar, se apresente. Bom, então, eu sou o Paulo Gaspar, estudei junto com o Dolinho, então, de 2015 a 2017. Atualmente, eu estou trabalhando na ITRIS, entrei recentemente, faz um mês e pouquinho. Tenho 23 anos e eu não trabalho, assim, tanto mais como programador, eu estou mais para a área voltada de dados, que não deixa de também programar, né, usando aí o Python. Mas, assim, tudo isso que o Dolly falou, questão de a lógica de programação, questão de a forma como pesquisar, a forma como estruturar, tudo isso que foi ensinado na faculdade, realmente a gente usa e a gente aprende, a gente usa. É o que, de fato, a gente leva para o nosso dia a dia. Então, é isso, minha apresentação. É isso aí. Ô, Dolly, que linguagem que você está usando aí? Como pesquisador, é que aí eu dependo, né? Porque se eu vou fazer alguma inovação, eu escolho. Ah, vou fazer em Python, eu vou fazer em JavaScript, ou vou fazer em Java. O que eu, nesse tempo, percebi que era importante? Como eu ia migrar muito entre as linguagens, eu percebi que eu tinha que ter uma base muito sólida. A base, quando eu falo, é Clean Code, Solid, TDD, entender as arquiteturas, porque às vezes chega uma demanda para mim que é para eu ir para algum sistema que eu não conheço, então eu tenho que entender a arquitetura dele rapidamente, entender as tecnologias o mais rápido possível, ler um pouco, estudar e começar a colocar a mão na massa. Então eu não dependo da linguagem. Geralmente eu escolho JavaScript quando é mais para web, ou usar o AWS e tal. Quando é mais interna à matéria, Java. Quando eu vou fazer algumas análises com alguns dados, etc., eu uso Python mesmo. E a tua linha de pesquisa aí é sobre o quê? Ela não chega a ser uma linha pesquisa universitária, né? Então, Sim. vai chegar uma demanda para mim que eles querem, vamos integrar, vamos criar uma inovação, vamos fazer o sistema da matéria se comunicar com o outro, vamos criar algo novo aqui que a gente precise agora. Preciso de um sistema para monitorar o que o usuário está fazendo. Vai lá, pesquisa como faz, entende o problema, soluciona. Aí, no caso, você precisa, por exemplo, dar as alternativas da melhor solução, da melhor arquitetura, esse tipo de coisa. Isso é uma coisa muito, muito importante que eu demorei para fazer, tá? Eu até sempre falei pro Gaspar também fazer isso depois que eu peguei, que é documentar tudo. Tem coisas que tá 400 páginas que eu faço, assim, extremamente documentado, extremamente detalhado, porque eu não esqueço. Sistemas são grandes, sistemas têm 500 mil linhas, 1 milhão de linhas, você se perde. Se você anotar tudo que você está fazendo, você não se perde. Sempre anote.
E é uma coisa que a galera não gosta, né? Nem de fazer comentário em projeto, a galera não faz, imagina documentar. Nossa, eu anoto tudo, faço um ML, eu escrevo tudo, eu entendo, porque fica muito claro, quando você faz um ML, um desenho, você realmente está começando a compreender o seu problema. Você está começando a desenhar ele, e aí você começa a moldar a solução. Inclusive, é uma coisa interessante, porque eu acho que o Donald Knuth, que é o programador e que o pai da programação, digamos assim, ele realmente, quando ele vai resolver um problema, ele primeiro entende tudo, ele coda na mão, ele vai desenhando e para depois partir realmente para a solução. A galera acha que é só chegar codificando, né? Fazendo as coisas e Não boa. dá, não dá, é impossível. E esquece mesmo. Não dá. Ah, não tem como. E você aí, Gaspar, como é que você está fazendo especificamente? Você falou do Python, você está mais na área de dados? Então, eu no emprego anterior onde eu estava, eu trabalhava mais com visualização de dados. Então, eu trabalhava mais voltado com Tableau e Power BI. Era com essas duas ferramentas. Tinha um pouquinho de Click também, mas era bem pouco, quase nada. Só que assim, como eu trabalhava com a área de visualização de dados, é uma área que assim tem ficado cada vez mais intuitivo, tem ficado cada vez mais acessível, vamos falar assim, para a pessoa não deve. Então, assim, eu meio que comecei a sentir a necessidade de começar a ir para a parte do back-end, que é aquela parte de fato, extrair o dado, transformar e carregar. Por quê? Porque eu já pegava o dado bonitinho, prontinho, só para poder mostrar da melhor forma possível. Claro que aí juntando técnicas de UX, de UI, tipo, para mostrar da melhor forma possível, no melhor gráfico possível, enfim. Só que daí eu comecei a sentir a necessidade de mais para essa área, mais para a área de cloud, para a área de ETL. Então, é por isso que eu entrei nessa empresa que eu estou agora, que é a Iteris. E agora tenho mexido um pouquinho mais com GCP, que é Google Cloud Platform. E aí dentro da GCP a gente tem várias ferramentas, né? Por exemplo, tem a parte de consulta, que é o BigQuery, tem a parte de storage, tem a parte de Cloud Functions, que daí entra o Python para automatizar processos. Então, eu tenho mexido mais com essa parte de trás hoje em dia. Eu tenho entrado, né, para começar a aprender a mexer nessa parte de trás. Bem interessante essa parte que você fala do ETL, né? Porque Sim, quando a gente vai moldar uma inteligência artificial, é totalmente aí, né? O problema se resolve aí, 80%. Você tem que gastar os sim, 80% do seu tempo, no mínimo, nesse molde dos dados e entendendo o problema. Não adianta nada você ter infinitos dados, um monte de coluna chamada XYD, que ninguém entende o que está acontecendo, você não sabe o problema que você tem que resolver, mas se você faz uma extração, você consegue os insights antes mesmo da IA e consegue depois propor uma solução muito boa. sim. Então, geralmente, tem muitas pessoas que começam um caminho inverso, né? Que começa mais com a parte de ETL, depois vai para a parte de visualização de dados. Só que eu ter começado com a visualização de dados me deu uma base muito boa, porque eu sei como que o dado precisa estar na ponta para sair tal, por exemplo, assim, a galera precisa desse mockup aqui. Então eu sei como que ele precisa sair na ponta para dar certo o resultado final. Então isso é bom. Isso é bom mesmo, cara. Deixa o dado prontinho pro cara lá na frente, né? Sim. Mas Certinho. é que assim, ó, a ideia, acho que do BI, muitas ferramentas hoje estão vindo com a ideia de self-service BI, que é o quê? A galera, por exemplo, eu tô lá, eu sou funcionário. Eu plugo nos dados que eu quero, e aí eu monto a visualização que eu quero, a visualização que eu preciso. Não é mais ter aquele cara que vai sentar, vai entender a necessidade, vai montar. Até tem ainda, sabe? Mas a ideia é que vire self-service BI. Tipo, eu quero entender meu dado, eu quero montar o meu dash. Então, hoje em dia tá muito mais assim. Os caras têm mais autonomia, né? Não dependem Muito mais. de alguém fazer tal, para daí eles tomarem uma decisão. A coisa é muito mais dinâmica hoje, né? Sim, e tem ficado cada vez mais intuitivo, cada vez mais. Isso é muito bom, claro, porque quanto mais intuitivo, mais acessível, e mais a gente vai conseguir proliferar a ideia, né? Sim.
Só que assim, falando pela visão lá do desenvolvedor, foi por isso que eu senti a necessidade de começar a entrar mais para a parte de ETL, que é a parte não tanto user-friendly, vamos falar assim. Então, por isso que eu pensei, pô, tem que começar a mexer os pauzinhos aí. Porque senão eu vou ficar sem emprego, né? Porque tá ficando tudo É, tão fácil, né? Que qualquer um exatamente. com um mínimo de conhecimento aí do negócio vai conseguir fazer essas visualizações, né? Extrair esses resultados aí que você Sim. menciona, né? Até foi o que eu falei com o meu antigo gestor. Eu falei para ele, o que eu acho, a minha visão. Eu acho que quem for muito bom sempre vai ter espaço para continuar, por exemplo, montando só a visualização, que seja com Power BI, com Tableau, com Click, mas quem for muito bom, quem se destacar realmente, porque se a pessoa não se destacar, hoje em dia tá assim, qualquer um consegue arrastar uma caixinha e fazer uma visualização. Claro que falando no nível básico. Assim, né? Tem todo um processo, não é assim, Sim, não é igual o Scratch, é, né? Que a gente arrasta e solta e os bonequinhos saem andando lá, que é programação para criança aí. sim. Mas não é só, né, nessa linha. Se a gente pensar, a TI hoje abre muitas ramificações, né? Nossa, muitas. Então, e o cara ou ele é bom ou ele parte para outra, porque o profissional meia boca hoje está muito difícil de se manter. Não, muito. Eu vi assim, é igual, por exemplo, a empresa onde eu estou trabalhando contratou 53 pessoas agora em janeiro e eles estão com mais 30 vagas abertas. Todas para desenvolvedor, para analista de teste, de QA, enfim, de várias outras coisas no nosso ramo. Só que assim, é aquela coisa, o mercado tem muita possibilidade, muita oportunidade, só que precisa que a galera se qualifique. Isso É. tem faltado muito. Tem. Esse lance da qualificação, né? Você, Gaspar, já trabalhava enquanto estudava, não era? Sim. E Meu primeiro pode falar. emprego foi em 2016, no meio da faculdade. Já era desenvolvimento, não era? Sim, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento um pouquinho web e um pouquinho desk. Que como a empresa era daqui pertinho, então tinha muito desk. Tem muito desk ainda, né? Aqui na Sim, região. muito. Tem muito. E você, Dolinho? É, bom, falando sobre, né, o desenvolvimento Desk, muitos dos sistemas lá que eu trabalho hoje também são Desk, Ah, Java. é? Não é Java Java, né? Desktop? Não chega a ser o Java, é uma linguagem própria da empresa. E, e por trás é um Java, né? Compilado em Java. Então a gente acaba mexendo ali no compilador. Uma coisa interessante aí, viu? Compilador é uma coisa bem interessante. Você aprende bastante coisa. Assim, como eu acho que é um intuito aqui falar também meus caminhos, né? O que eu sofri. O que eu assim, o que mais melhorou o meu jeito de programar foi ler o Uncle Bob, né, o Clean Code e o Martin Fowler. É interessante você realmente saber como codar para humanos, não para outra máquina. Não colocar um nome numa variável de X, colocar nomes extensos, que são descritivos ao ponto de a pessoa só precisar ler. Ela lê como se fosse uma obra literária. Interessante as pessoas hoje saberem esses conceitos de Clean Code, Solid e também TDD. TDD é uma metodologia de desenvolvimento guiado por testes, que é extremamente bom. Assim, vou dar um exemplo bem bobo, assim, bem simples, mas imagina que toda vez você tem que iniciar um sistema para testar uma funcionalidade que você programou em um botão lá para lá. Então você vai ter que logar, vai lá no botão e tal. Os testes não, você já começa direto ali na funcionalidade. Isso já te ganha tempo. Apesar de muitos desenvolvedores acharem que não ganha tempo, o TDD ganha tempo. Ele te dá tempo. Então, esses caminhos assim que são interessantes. Eu não, acho que na faculdade eu não cheguei a ver sobre o TDD. Acho que não. O Clean Code era meio que interno, né? As pessoas sabiam e era desse jeito, mas é legal realmente saber. E realmente, né? Ler sobre o Clean Code, principalmente o Uncle Bob. É Ele é que o as Marty pessoas acham Fowler, que saber lógica já tá bom, né? não tá. Isso é importante também. É muito importante, mas não é o suficiente, né? Exato, mas assim, muitas vezes quando eu programava, eu visava desempenho.
totalmente errado um júnior ou uma pessoa nova na programação visar desempenho, porque ela não vai saber. É um conhecimento muito específico. Você tem que ler e estudar muito para fazer um código com desempenho. Então, faça um código legível para outro desenvolvedor ler. Não se importe com o desempenho. Claro, mais para frente você pode, mas no começo não existe um motivo para isso. Perdia muito tempo com isso, pensando em desempenho. Diminuir a quantidade de variáveis, né? Tentar declarar a menor quantidade possível ali, menos kbytes. Não existe um motivo para isso. Ficar olhando complexidade matemática lá, não vale a pena. Você vai perder seu tempo, não vai. Mas você não trabalhou na época da faculdade, foi? Você fazia projetos, não foi? Isso. Inclusive, isso foi o que deu, né, na entrevista de emprego, né? Porque quando eu fiz essa entrevista de emprego, eu não era qualificado porque eu não tinha estágio, né? Então, aí eu fiz na matéria, fiz duas entrevistas na matéria, aí a gerente falou, olha, seu perfil não se encaixa para os desenvolvedores aqui, mas abriu na linha de pesquisa, que eu acho que é seu perfil. Aí eu entrei na vaga de pesquisa. Show. Só que, assim, esse negócio de estágio é importante, mas atualmente eu percebo que é mais importante você ter um GitHub totalmente atualizado, com vários projetos. Faça projetos, abre o site dev.to, e olha lá, vários projetinhos que as pessoas fazem igual, tenta fazer com outra linguagem, vai fazendo. E vai colocando no GitHub lá, e isso conta muito. Eu acho que procurando profissional pelo GitHub, vai lá, olha os projetos do cara e manda uma mensagem. Sim. Desse jeito. É isso que eu ia falar. Eu acho que o estágio em si, ele ajuda não a você conseguir um emprego, ele vai te ajudar internamente. Por exemplo, assim, se eu tô igual quando eu estava na faculdade, o fato de eu ter começado meu primeiro emprego estando na faculdade me ajudou muito, porque eu conseguia casar assim todo o conceito que eu pegava na faculdade, mais a vivência do dia real, da vida real. Então isso me ajudou muito. Só que isso que vocês falaram, a questão, por exemplo, de você ter um portfólio, né, vamos dizer assim, para mostrar o teu trabalho, é o que de fato a galera vê para contratar. Eles não vão ver, por exemplo, você tem experiência, você já trabalhou. Se você realmente mostrar lá o teu portfólio, for um portfólio ok, tranquilo. Vai, né? Porque você já tem aquele conhecimento técnico e algumas coisas você vai aprender na própria empresa ali, né? Do dia a dia. Então tem muito, tenho visto muita gente sendo contratada, sendo pesquisada, né? Via GitHub. É uma coisa que a galera antigamente não dava muita bola. A pessoa às vezes fazia, vou por ali e tal, mas não tinha essa ideia da dimensão que seria você colocar os seus projetos num repositório, deixar isso aí aberto para a comunidade poder melhorar, você também melhorar outros projetos. Então, toda essa parte de colaboração também é bacana. Porque às vezes não é só montar um portfólio, você está dando uma contribuição científica e tecnológica para uma comunidade ou resolvendo alguns problemas ali. Então, isso é bem bacana. É verdade. Outra coisa importante que eu esqueci de falar é reutilizar código, né? Que é os design partners aí, acho que a Gang4, né? Eu não lembro direito, era a Gang4. Definiram 23 padrões que era para resolver alguns problemas complexos, né? Se você tinha os padrões de criação de objetos, você tinha padrões estruturais e comportamentais. É legal você aprender a usar esses tipos de código, porque você molda uma solução, sabe, uma solução que os problemas que já foram resolvidos antes, então você consegue saber que aquilo vai funcionar. Então é legal aprender o design patterns e também aprender a reutilizar esses códigos. Muitas vezes o que eu mais apanho com o JavaScript, né? Porque eu abro os códigos de JavaScript, eu não vou ficar programando um monte de coisa do zero. Então eu vou lá no Stack Overflow e vou pesquisar algum código pronto. O problema com Python e JavaScript que eu tenho é que tem muito código diferente para fazer a mesma coisa. Eles não têm um padrão, é sinistro. E aí você consegue, assim como você já tem algum tempo, você consegue ver que alguns códigos são ruins e não dá para pegar.
Principalmente, uma coisa que eu aprendi no Python é que o Python não deve usar for, assim, não brinca, tipo, é um jeito de brincar, assim, com certeza você deve usar o for, mas muitas vezes a solução com muito for ali do Python, você fala, tá errado, tem alguma coisa errada aí. E aí eu já elimino. Tem uma E, maneira melhor de fazer, né, do com que ficar ali certeza. com aquele monte de for. E no Java, não. O Java, quando você pesquisa, as soluções, elas tendem a ser todas semelhantes. Tipo, então não foge muito. Agora, eu não sei porque do Python e do JavaScript tem tanto código diferente para resolver um problema. Ah, eu acho que é preguiça dos caras, não é não? Ah, eu acho que o do Python você tem que entender que eu vi uma reclamação disso no Core uma vez, que é o pessoal mais científico. E aí os códigos deles são mais complexos, assim, eu não sei se eles não têm a metodologia das empresas, então... Sim, pode ser. E aí ele falava assim, cara, eu tenho que ficar corrigindo o código Python de programador novo agora, que vem aqui programar inteligência artificial, simplesmente porque os caras não estão fazendo um código muito estranho, tipo, um código que as pessoas não entendem. E eu tenho que ficar corrigindo isso. E ele ficou bravo, ele realmente estava bravo com os programadores Python aquele dia. Aí outra quantidade de biblioteca que tem, né, para fazer. Isso, verdade. Nossa, muita coisa eu resolvo com biblioteca, eu já pesquiso uma biblioteca para fazer. Serializar um JSON lá para mim, com certeza tem uma biblioteca para fazer isso. Eu não, nossa, jamais, eu nunca vou escrever isso na mão, nunca, nunca. Nunca vou perder meu tempo com isso. É, Então, Não, hoje facilita demais. facilita. biblioteca. E Eu você uso a tem muita biblioteca, gente hoje que não tem graduação na área de TI programando, isso é principalmente no importante. Python, né? Principalmente aí para IA, mineração. Tem muita gente que entrou nessa vibe aí por outros caminhos. Então você Uhum, vai ver mesmo isso aqui que o Dolinho falou. Não tem uma padronização de código, cada um faz do jeito que deu e por aí vai, né? sim. Desse jeito, cara. É bem desse jeito as soluções. É, não, esse cara não tá nem aí. Faz A hora que você, funcionar e já era. a hora que você cria uma maturidade maior, você fala, putz, o que é É, isso aqui? Não dá É, para usar isso aqui. é. Fala, é putz, isso mesmo. como eu era perdido e agora estou seguindo o caminho da luz, né? É desse jeito. Eu lembro que o Sandro enchia meu saco, né? Porque, pô, esse é o código aqui, não dava pra ler, as variáveis dele são. Já viu o código das variáveis? São grandes. Não, Eu tenho umas, não. eu tenho umas variáveis que são bem descritivas no código. E as minhas, na época, era X, Y, não sei o quê. E ele me Ah, deixava, daí tava certo, pô. Mas nunca, quem vai dar manutenção disso ah, aí Não depois? existe. não existe. Não Ah, dá. mas a cabecinha é pequena, né? A gente não pensa, só pensa em resolver o problema e bola pra frente. A hora que o negócio começa a tomar uma proporção maior, aí a gente Você vê, tem 30 arrepende de tudo. caras, assim. Tipo isso. O que vocês estão vendo assim no mercado? O que é mais tendência? Ou o que vocês estão vendo que as empresas estão olhando e falando, nossa, a gente precisa investir nisso? Por exemplo, preciso investir em nuvem, preciso investir em IA, sei lá, internet das coisas. O que vocês estão vendo rolando aí? Ó, o que eu vejo internamente é um investimento em IA. Então, tem um investimento em IA. A nuvem, desde quando eu entrei, já tinha nuvem lá, então já trabalhava muito com nuvem. E nuvem acelera, nossa, é muito bom, né? Você acelera o desenvolvimento de uma forma que inexplicável, Docker, essas coisas assim. E é um investimento em IA, mesmo, pelo menos nesse ramo que eu estou ali financeiro, eles estão querendo investir em IA. Agora o Gaspar, eu não sei como tá. Então, da minha parte, falando de dados, eu vejo agora está muito na moda cientistas de dados, que é o cara que vai basicamente trabalhar, né, com inteligência artificial. Então, casa com o que o Dolly falou. É que aqui, se a gente for olhar, por exemplo, para as empresas aqui do interior, a gente quase não vê nuvem, a gente quase não vê esses conceitos que a gente está falando. Tipo, aqui eu quase nunca vejo BI, quase nunca vejo análise de dados por aqui nas empresas, mas nas empresas aí afora tem muito, e a galera tem olhado muito para essa parte de cloud e de IA. É, e é uma coisa que a gente é novo, né? Sim. Também, não é uma coisa. Claro que a IA existe há muito tempo, mas nessa proporção de Uhum. uso, né, e de qualidade é um pouco novo.
A galera começou a agora a ver, porque assim, começa meio que uma dúvida, né? Ah, será que funciona? Será que dá certo? Agora a galera começou a ver que o processo funciona, que tem utilidade, que a galera que começou a ser substituída aí, né? Começou a ver que realmente o negócio funciona. Eu acho que isso é uma afirmação, tem que tomar cuidado, né? Afirmar que a IA vai substituir alguma coisa. Não, eu acho assim, tem alguns trabalhos, igual, por exemplo, assim, ó, eu vejo quando eu trabalhava na usina. Quando eu trabalhava na usina, tinha aquela galera que só ficava assim, preenchendo Excel, sabe? Colocava uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Hoje um bot Sendo que, faz por isso. exemplo, era isso que eu ia falar. Ou então você elabora ali um scriptzinho que vai pegar a informação daqui, vai gravar aqui nesse layout, pronto, envia por e-mail, que era o que o cara fazia o dia inteiro. Esse tipo de coisa, sabe? Mais Que braçal, né? Mais isso. Ctrl V. Isso, Uhum. isso é um ramo, né, da inteligência artificial, mas eu acho que isso é o ramo da Robot Process Automation, vamos dizer assim, RPA, uma coisa assim. É interessante, mas a gente tem que tomar cuidado porque, além das IAs, eu acho que nunca vai ser inteligente, sinceramente, eu não percebo um cenário que a IA seja inteligente. Nunca, nunca mesmo. Pode passar 1000 anos, não vai ser. Ela, além de ser enviesada, é que existe um fator político aí, né? Você Sim. vale a pena derrubar tanto emprego assim? Para mão de quem esse dinheiro vai ir agora? A Então, gente mas vai... eu acho que o lance não é esse. Entendeu? Sim, tem muita politicagem, mas será que o lance não é a pessoa que está se formando agora pensar, eu, né, sou o cara que é responsável pela minha carreira. Então, eu não posso me limitar a fazer só isso. Eu tenho sempre que estudar um pouquinho mais. Não porque a minha carreira vai ser substituída, mas porque eu tenho uma massa cinzenta aqui que trabalha e que é inteligente. Então, vamos fazer ela funcionar de acordo, né, para coisas que realmente exijam raciocínio. Eu acho que é uma coisa mais profunda ainda, porque quando a gente pega nesse sentido assim, de perder os empregos, uma IA, quem já programou sabe, né? Você pode enviesar ela para ganhar dinheiro só. Então ela não importa com a vida da pessoa que está na frente. Quando a gente está evoluindo tanto a tecnologia a esse ponto, e esquecendo de outras partes importantes do planeta, como é a sociedade, o meio ambiente, a gente tem que começar a meio que equilibrar as coisas assim. E não, sabe, não precisa. Será que realmente precisa substituir tudo agora do nada? Ou Sim. levar uns 100 anos para fazer isso, sem desespero? Aí entra a parte mais profunda, né? Porque por dinheiro, os caras fazem tudo. E aí Faz, vamos substituir e acabou. E aí E aí, uma parte da sociedade vai pagar por isso. vai. e aí, olhando por Sempre é esse a parte lado, mais pobre, menos que teve Isso. menos oportunidade, né? Vão pagar por uhum, isso. E vai ser muito triste isso, não. Sim, sim. Então, eu acho que o lance político vai acabar segurando um pouco ainda esse processo de automatização aí. sim. Vou torcer para É, isso. mas eu acho que olhando o lado um pouco mais assim sobre a nossa área, eu acho que a gente precisa buscar, por exemplo, assim, pô, será que eu quero ser o cara que vai ser substituído ou eu quero ser o cara que vai programar um negócio para substituir? De que lado que eu quero estar? Eu penso mais por esse lado, assim, falando desenvolvedor. Então, por isso que é uma área fortíssima que a gente tem que estar atento, tem que correr atrás mesmo. Sim, sim. Sim. A gente fala muito da área de desenvolvimento, né? Então, para nós que estamos aí na área de desenvolvimento, é muito mais fácil estar no lado em que cria as coisas que facilita a vida, que melhora, coisa e tal. Mas o que o Dolinho falou é o fato. Olhando Sim, pelo lado sim. da empresa, né? A empresa vai falar assim, ó, beleza, não tenho 2 funcionários aqui, o cara programou um bot ali, não paga imposto, não tem férias, não falha mínima, tal, então vamos investir no bot e mandar esses 2 caras embora. A Sim. empresa pensa friamente assim, mas Uhum. o processo tem que ser um pouco mais humanizado para que você consiga pegar aquela pessoa e pegar a expertise de negócio que ela tem e aplicar em um outro lado, né? Então, não é É, eu, simplesmente substituir. E esse lado eu acho humano que a gente tá, eu acho que tá muito mais relacionado à perspectiva. Por exemplo, assim,
que a pessoa, por exemplo, que está lá na empresa poderia pensar, pô, eu faço tudo isso aqui manual, que tal eu começar a automatizar isso aqui? E assim, sempre vai ter trabalho, sempre vai ter coisa para fazer. Então, acho que não dá muito para a pessoa querer pensar, eu vou ser substituído. Pô, por que eu não ajudo a automatizar o negócio? Por que eu não ajudo a... Entendeu? Eu acho que é muito mais perspectiva. Porque Ah, trabalho sempre vai ter, sempre vai ter. é difícil, né? E demanda sempre vai ter. Às vezes você tá falando, vamos supor, aí, antes de 2014, lançaram a lei lá para não ter mais trabalhador de cana rural lá, cortando cana. É difícil você pegar uma pessoa dessa e fazer ela ler um livro e tal. Tem que ter um Sim, sim, trabalho antes, já, bem de antes, Bem antes. bem sim. antes. Então é complicado essa parte. E É ainda mais porque falando de humanização da IA, vamos colocar um caso, vamos colocar esse caso da vacina aqui, vamos supor. Se a IA, com seus cálculos estatísticos, ela vê que é mais lucrativo vender uma vacina por 1 milhão para uma determinada população e deixar as outras sem, ela vai fazer. Porque é o que dá lucro. É o que vai mas dar é lucro. isso, né? E aí o programador e o dono da empresa que enviesou ela para ficar daquele jeito. E ela sempre vai estar enviesada. Não existe um cenário que uma IA não é enviesada. Eu não conheço, sinceramente. Eu nunca nem ouvi falar que não existe um caminho diferente disso. Então, você tem que tomar muito cuidado com a IA, sabe? Muito cuidado mesmo. E sempre achar que, sabe? Você tem que só ficar esperto com a IA. Eu não acho que também ela vai ser inteligente algum dia. Também não. E, Tem tudo, né? Tem seus prós e seus contras. A gente tem que realmente avaliar e pesar tudo isso daí. sim, Mas sabendo que o mercado está assim, sabendo que as coisas estão indo por esse lado, por que não já se planejar? Por que não já pensar diferente? Como o Gaspar falou, né? Se eu sei, né? A Claro chave que eu não não vai sei. virar de uma vez. Não, a chave não vai virar de uma vez. Eu acho que com a pandemia a coisa deu, né, uma acelerada, porque foi necessário que cada um de nós se modificasse, as empresas se modificaram, então muita coisa levou no supetão. Ó, vai meu Sim, filho que você tem que se virar. Mas pensando aí na formação, às vezes no indivíduo que está entrando aí para essa área, o cara tem que ficar esperto já como o sim, mercado está andando. sim. É o que você falou, concordo bastante. Igual, por exemplo, tem até hoje, óbvio que até vai ter a questão de um certo preconceito com o trabalho remoto. Mas com a pandemia, a galera teve que se adaptar, a galera teve que mostrar que funciona, teve que se adaptar, não teve jeito. É claro que dos trabalhos que dá para fazer home office, né? E levando isso em consideração, é muito isso que você falou mesmo. A gente como essa chave virou um pouco mais rápido, a gente não precisa esperar essa chave virar de novo para correr atrás, né? E não vai virar assim de uma hora para outra. Não, é, mas tem que se ligar. Tem que se ligar Sim. e ver o que está rolando. Uhum. Pensando assim, de quando você acho que a Luciane caiu. ainda estava toda pronta, né? Então não dá para sair e falar assim, que legal, né? O mercado está aí, eu me enquadro certinho, igual o Dolly falou, ó, você não se enquadra, mas surgiu aqui uma linha tal, né? Não que a gente achasse que o Dolly ia se enquadrar em alguma coisa, né, Gaspar? Mas, Ai, que mancada, cara. mas vamos deixar. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mas assim, vocês acham que esse aspecto de estudar sempre, né, ser meio autodidata, não esperar a coisa cair no colo, Nossa, isso total. é uma coisa assim da TI ou é uma coisa geral dos profissionais? É complexo, hein? Não sei te responder. Eu acho que deveria ser geral, mas eu acho que está muito mais voltado para a galera da TI, porque assim a galera que lida com problema ali diariamente e se não sabe tem que pesquisar, tem que ir atrás, tem que estudar, então deveria ser uma coisa geral, mas acho que está muito mais relacionada porque assim, é difícil a gente ter uma rotina, algo. A gente sempre está vendo algo novo, a gente que é dessa área. Sempre está mexendo com alguma coisa nova, sempre surge algo novo, então não tem como.
Não dá para falar que... Imagina quem programa em JavaScript. Todo dia uma biblioteca nova, uma linguagem. Não tem como. Não tem como. E assim, a gente está muito na vibe aqui de falar de desenvolvimento, né? Porque acho que é mais a nossa praia, mas pensando em infraestrutura, segurança, é outra coisa que todo dia tem novidade, todo dia você tem coisas para implementar. Falando de infra, uma coisa que me ajudou muito foi aquelas aulas do Bira lá fazendo servidor, porque depois eu tinha que fazer esse negócio aqui na AWS, e aí eu tinha que entrar lá e eu já sabia mais ou menos o que estava funcionando, estava fazendo. E era uma coisa que ele falava, ó, eu não quero que vocês vai saindo aqui fazendo um monte de servidor, não, eu quero que vocês lembrem que vocês fizeram. E chegou lá, eu lembrei, né? E eu acabei usando bastante, eu uso muito os conceitos que eu aprendi na aula com ele. Muito, muito. Essas aulas eu usei muito, muito mesmo. Não, Isso assim, é muito né, bom. a gente pensa de a infra totalmente descolado de desenvolvimento, mas não é, né? Não é. Uma hora você vai ter que fazer. Tá bem ligado. E falando sobre a questão do autodidata, né, da gente ser autodidata, isso até levando assim para o dia a dia, é uma coisa que você tem que levar para o seu dia a dia, porque não espera que alguém vai pegar na sua mãozinha, que alguém vai te ajudar assim 100%, que vai te ensinar. Você tem muito que correr atrás, que tentar fazer sozinho. Eu falo por mim mesmo, que eu acredito que o Dom também seja assim, dia a dia é mais ou menos assim. É claro que você tem lá os seniors, a galera que vai te instruir, né? Mas você não vai ter alguém para ficar ali do teu lado 8 horas todos os dias. Quando eu entrei na matéria, eu tinha um problema de ego, né? Aí eu comecei a apanhar lá e comecei a perceber que eu precisava estudar. Eu achei que eu sabia bastante coisa, né? Mas não sabia porra nenhuma. E eu comecei a ler muito livro, muito mesmo, assim. Teve vezes que ler 2 livros numa semana, porque eu não consigo aprender vendo curso nem aula, eu só consigo aprender lendo, não sei por quê, que eu sou assim mesmo, só lendo. Então eu comecei a ler muito, muito livro, e eu comecei a lembrar dos insights dos autores. Como eu resolvi esse problema aqui? Desse jeito aqui, ó. E extremo, foi muito importante essa virada, assim, de quebrar meu ego, o programador tem ego. Inclusive, tem uma teoria da programação sobre o ego do programador. Qual que é a teoria? Manda. Eu vou fazer um código tão complexo para a pessoa vir perguntar para mim o que eu fiz para me sentir o ego alto. Inclusive, acontece isso em empresa. Tem um artigo muito famoso na internet, chama Programador Rick, do Rick and Morty, que era o gênio, que fazia tudo, mas ninguém entendia o que ele estava fazendo. Eu já vi isso. Era até um negócio que, assim, a pessoa fazia pensando assim, um dia se eu não estiver mais aqui, ninguém vai entender, a galera vai precisar de mim. Era até uma coisa de segurar emprego. Programador é ego. E o que os melhores do mundo não faz é ter esse ego no código ali. O código do cara é extremamente bom. Nossa, olhar o código Martin Fowler, sabe, chega a ser bonito. Você vê aquilo, pô, o cara sabe o que tá fazendo. Chega a brilhar. O cara sabe o que tá fazendo aqui. Ele é bom, velho. O Uncle Bob também. O Vernon é um autor muito bom. Junto com o Eric alguma coisa. Que eles falam sobre o DDD, Domain Drive Design, que é como eles separam a lógica de domínio e tal. E esse cara tem uma crítica fenomenal. Essa crítica eu levo pro meu style de programação, que é, ele falou assim, cara, em 1990 alguma coisa, a Microsoft criou um ambiente de desenvolvimento lá que fazia os getter-setters automáticos. E naquele dia eu falei, isso aqui vai dar muito problema no futuro, porque os caras estão setando valor dinamicamente aqui e os sistemas vão começar a quebrar. E vai começar a gerar programador ruim que não vão começar a usar isso como meio que uma gambiarra, ele queria dizer. E aí nisso ele coloca um gráfico de uma coisa real mesmo. E ele começa a mostrar que cada release de um software começa a aumentar muito o número de desenvolvedores. E ele fala, isso aqui já está errado. Já está aumentando, porque o código já está ficando tão complexo, está precisando ter mais pessoas para soltar um release por mais tempo. E ele faz uma crítica muito fenomenal ao modelo anêmico, né? Que você pode usar o modelo anêmico, que é o getter-setter. Mas tem um caso específico, que eles deixam bem claro, os três, né? Esse Eric, o Vernon e o Martin Fowler, eles deixam bem claro que não é muito bom você ficar setando, assim, nos objetos, um valor do nada.
só em casos específicos eles conseguem mapear, e as arquiteturas já fazem isso já automaticamente. Então, e aí eu levo isso para uma história de programação. Para que eu vou dar um get se eu consigo acoplar, fazer um package, né, montar um package do código, deixar tudo protegido, privado, para conseguir esse resultado do mesmo jeito lá. Tipo, vou dar um get num número para fazer um cálculo. Peraí, vamos montar uma estrutura bonita de código para fazer esse cálculo. Sim. Não precisa dar o get. O set eu já não uso mesmo. Não usa? O set, não, o set é o pior de todos, né? Porque você setar. É como se você deixasse alguma coisa estática, né? Você já muda o valor e acabou. Se você mudar o valor de uma conta bancária no meio de uma transação do nada, Show. complicado, né? Claro, com as arquiteturas hoje isso não acontece, ele previu isso, porque eu acho que na época ele realmente falou, não pode ser que aconteça mesmo. Mas hoje com as arquiteturas de hexagonal, o SQRS, até o MVC, já não, acho que não acontece tanto, né, que os caras usam DTO e tal, mas eu não sei direito ali nessa parte. Não sei quando é o melhor cenário para usar o setter e o getter. Eles falam que é objeto de valor, alguma coisa assim, eles falam, mas é uma coisa que eu tenho que estudar mais a fundo ainda para afirmar. Você gosta de ler essas coisas, né? Esses autores são bons, né? Ele gosta. Não, ele gosta, sempre gostou, né? Eu lembro uma vez que o Kleber perguntou, por que você está lendo um livro de matemática? Eu não sei. Eu achei legal, cara. Achei legal, vamos pegar um livro aqui, vamos estudar matemática. É doidaço, eu não sei porquê também. Eu tava com um livro enorme na mão lendo, coisa matemática. Achei motivo. Vai saber. Não deixa de ser válido, mas. Mas era coisa do Dolly, né? É o Dolly. Inclusive, na faculdade, isso é uma coisa interessante. O Gaspar falou que eu fazia isso, eu não percebia. Que eu tava conversando com as pessoas e saía andando. Então eu tava falando com você saia andando. Eu falei que eu nunca percebi isso. Só que eu faço isso, agora eu consigo perceber que eu faço isso. Eu tô conversando com alguém e saio andando e vou embora. Nossa, era muito inquieto, cara. Nossa. Eu falava pra ele, caraca, mano, você tava falando, ele do nada você saiu. Ele não percebia. Doidaço, doidaço. Bom, para finalizar aí, o que vocês acham que poderiam deixar de dica, estratégia para quem está querendo entrar na área, para quem está entrando num curso? Fala aí o que vocês deixam de dicas. Para dev, é começar a montar o portfólio, o GitHub, ser curioso, né? Você ir lá no DevTool, tentar copiar o site que o cara fez lá, tenta copiar outros sites que você vê, tenta fazendo, vai tentando ser curioso desse jeito. E realmente ler o Clean Code, acho que o mais importante é ler o Clean Code, que isso conta muito para a indústria, tá? Então você vai codar bonito. E TDD, assim, é legal também saber o ponto TDD. Para quem está entrando, acho que esses pilares, assim, é bem importante. E acho que da minha área é bastante importante também, igual o Dolly falou, você ter um portfólio que seja ali para a parte de visualização de dados, para a parte de tratamento de dados. Uma outra coisa que eu acho bastante importante, que assim, vocês vão ver a hora que entrar para o mercado de trabalho, é a questão do networking. Você manter uma rede de contato ali é fundamental, tanto é que os 2 últimos trabalhos que eu tive foi por conta de um bom networking que eu tive quando eu trabalhei em outra empresa. Então, mantenho, não saber fazer esperando alguma coisa em troca, mas você manter ali tua rede de contatos ativa, isso é bastante importante. A importância do inglês também para nossa área, que não é nenhuma novidade. Você se manter sempre atualizado, sempre estudando, porque todo dia muda uma coisa nova. Questão de certificação também é uma coisa que as empresas olham bastante. Verdade. É claro que você saber é extremamente importante, mas você saber e ter a certificação, acho que é o essencial. Até ver se o FSP consegue uma parceria para tirar aquele Java Programmer 1 lá da Oracle. Devia, viu? Antigamente Cara, tinha. muito bom. Mas Seria muito bom. agora parece que depois que a Sun passou para a Oracle e tal, deu uma miada nisso aí. Não sei como é que tá mais. Mas tinha. Pagava baratinho, pagava tipo R$100, né? E fazia as provas de certificação. Nossa, isso é bom. Isso é Era muito show bom. de bola. Isso muito bom. Conta bastante.
Conta bastante, claro, você saber fazer, só que você saber e ter a certificação, porque é o que prova, né? Quando você chega para a empresa, tipo, eu tenho experiência em Java, tenho experiência em Oracle, tá aqui as certificações. Então, Tipo, realmente prova prova, que né? você, Prova que você passou pelo processo, estudou, que fez a prova, falar qualquer um fala, né? até Tem muita papagaio. gente tem muita gente que na entrevista fala que sabe, na hora que entra, ferrou. Aí o bicho Mas pega. acho que é isso, aquilo que a gente vê assim na faculdade é bastante importante, a questão, sabe, a base SQL você vai levar para a vida, a programação você vai levar para a vida, a lógica você vai levar para a vida, então assim, nada é perdido. Você Nada, pode nada. estudar, você pode focar que a hora que você entrar no mercado de trabalho você vai lembrar disso que a Aquilo gente está ali você falando. já viu e que, pô, então, né? Vamos Não, realmente, só aprimorar. sim. Então, é isso. Bacana. Paulinho, mais alguma coisa? Acho que não, tá Não? terminando já, né? Eu achei muito legal o que você falou, até saindo um pouco fora a questão da empresa júnior, acho muito legal, porque vai conseguir casar com aquilo que passa na faculdade, né? Então, é muito legal mesmo. É, que é uma coisa que não tinha. Na verdade, assim, sempre teve, né? O Grêmio, o diretório Uhum, acadêmico. Não chegou a ter, na época de vocês, a empresa júnior, mesmo porque nós também não tínhamos força estudantil para isso, né? Eram poucos sim. alunos que eram ali da cidade, poucos que conseguiam vir, às vezes, outros horários. Então, Era menos agora tempo também. um curso de 3 anos. Então, Uhum, hoje, com esse curso de 4 anos, que é o bacharelado em sistemas de informação, e mais algumas disciplinas que foram agregadas em relação ao ADS, claro, a gente tem uma perspectiva de trabalho diferente. Então, mais sim. projetos, mais alunos ficando na faculdade o dia inteiro, mais professores conseguindo se envolver com a história da empresa júnior. Eu chamei de fábrica de software, né? Então, a nossa Uhum. ideia é criar essa fábrica de software tutorada ali pelos professores e organizada, gerida, né? Tudo por alunos que vão atender a Não, comunidade como um todo. show de bola. É até legal, por exemplo, dependendo do nível do aluno, tipo, ir promovendo ele, por exemplo, agora você é um júnior, agora você é um pleno, você é um sênior, Exato. agora você tá como tech lead. Isso é bem legal porque ilustra bem a realidade mesmo, de como é que é o dia a dia, com, como que fala? Quando a gente tem com prazos, com projetos, enfim, bem legal mesmo. Aí a gente vai precisar contar também com a experiência de vocês, né? Dando uns toques, como é que a gente organiza, o que dá para fazer, o que não dá. Essas consultorias também a gente vai trazer. Então, pegar Não, show de bola. os Legal. ex-alunos, ver com o que cada um está trabalhando. Tem um projeto assim, vamos consultar aí a galera que está trabalhando na área para fazer uma consultoria aqui para a gente de como que a gente vai levar esse projeto. A gente, como estudante de Universidade Federal, a gente tem uma dívida com a sociedade, também com o Instituto. A gente tem que repagar isso. Inclusive, uma das primeiras coisas que o Natal falou em aula que eu lembro, que era que a gente tinha uma dívida com a sociedade. Temos. Na verdade, todos nós, né, que estudamos em escola pública, temos essa É privilegiado. É privilegiado, muito privilegiado. Essa é a palavra, privilegiado. e nada melhor do que ajudar outras pessoas que também estão sendo privilegiadas a ajudar a comunidade. Sim, Nada melhor do que isso. sim. É Muito um show de bom. bola. Valeu. Galera, foi muito bom conversar com vocês. Paulinho Dolly, Paulo Gaspar, a gente já tem contatos aí via LinkedIn, Facebook, essas coisas. Espero que vocês nunca se esqueçam de nós, que a gente sempre Não, claro que não. consiga bater esse papo, saber o que está rolando aí fora e que vocês possam nos ajudar nossa nova etapa, né? Fazer a empresa júnior rodar, fazer as coisas funcionarem, sempre dando dicas para gente, viu? Valeu mesmo. Beleza. Não, fechado. Precisando de Agradecer. nós aí, tamo junto. E sempre seremos gratos ao IFSP, todos os professores e tudo que a gente viveu aí. Show. Trabalho que nós deu há Eu não, 3 anos. eu não dei trabalho, não. Você não, Imagino, né? isso, Paulinho dando trabalho.
cara mais quieto do instituto. Bem centrado, assim, um cara que quase não questionava. Parece que eu era o péssimo aluno. Que não. O duro que é um bom aluno. É um bom aluno. Todo mundo tem boas lembranças de você, viu? Um dos melhores, se não o melhor. Arrisco a dizer. Não, o Paulinho estava lá no topo. Agora, assim, a história do Dolly a gente não sabe, né? Por quê, como, da onde surgiu o Dolinho. Apelido? Eu vou explicar o apelido. É sexta-feira no Globo Repórter. Estava na aula do Gerson, que era professor de português. Lembro dele. Tinha dificuldade de decorar nomes. E ele falou, não vou lembrar o nome de ninguém aqui. Aí eu olhei, eu acho que pro Gaspar, falei, você duvida que eu falo que meu nome é Supremo Lorde Dolly? É verdade, eu lembro disso. Eu falei, beleza, então. Aí na hora que ele perguntou meu nome, eu falei. Aí ficou o apelido, não sei como. Entendi, achei que tinha a ver com o bonequinho, alguma coisa. Foi só na loucura ali, do nada. Entendi. É bom. É ótimo. Bom, eu vou indo, galera. Tchau pra você. Obrigada, viu? Valeu. Valeu, até mais.